Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 6, a Era dos 7 Espíritos. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 20, os 7 Espíritos diante do trono de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele tem a sua obra a ser realizada e tem sua vontade a ser cumprida, Senhor Jesus. E Ele quer realmente nos dar a sua revelação, a sua palavra, mas numa base correta. Precisa ser uma base que inclui a todos, Senhor Jesus, onde Deus ele pode te confiar uma palavra que vá de fato chegar a todos, sem preconceito, sem condenação, Senhor Jesus, mas realmente pela simplicidade da obediência. O Senhor está mostrando para nós que nós estamos no tempo do fim e nós precisamos nos manter numa condição adequada, a condição de Filadélfia, a condição que realmente completa a palavra de Deus, que tem a chave de Davi, tem uma porta aberta, Senhor Jesus, mas é para viver diante do reino e introduzir as pessoas no reino. A gente precisa levar as pessoas a realmente ver aquilo que o Espírito está mostrando, aquilo que foi colocado diante do trono, diante de nós, para que a gente realmente tenha de fato uma visão, uma direção espiritual. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 8, versículo 1. Ó Senhor Jesus. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ó Senhor Jesus. Capítulo 13, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Ó Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao 13. Ó Senhor Jesus. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Ó Senhor Jesus. Pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A base correta da igreja. Ó Senhor Jesus. Ao ser ressuscitado por Deus Pai, o homem Jesus foi gerado filho primogênito de Deus, que o exaltou sobremaneira e o colocou acima de todo o principado e potestade, fazendo-o assentar-se à sua direita. O livro de Apocalipse visa mostrar os acontecimentos do tempo final. Por isso, começa falando a partir da ascensão de Cristo. Essa foi a primeira visão desse livro. A revelação do livro de Apocalipse é dada por meio de visões e sinais. Seu conteúdo, sua revelação é para as 7 igrejas, ou seja, como vimos ontem, para a igreja em sua totalidade. Ó Senhor Jesus. Nesta pandemia, muitos frutos têm surgido por meio da transmissão das mensagens pelo Instituto Vida para Todos e do trabalho dos comportores,
contatando pessoas nas ruas e orando por elas. Muitos milagres têm acontecido. Temos também o trabalho do Ministério de Irmãs, a rede de leitura de livros, a rede de cuidado dos irmãos, o Avança Jovem. Com o auxílio de todas as ferramentas que Deus nos deu, várias pessoas estão interessadas em saber mais sobre a igreja, inclusive perguntando sobre o nome da igreja. Ó Senhor Jesus, eu gostaria de falar um pouco sobre isso. O nome das 7 igrejas da Ásia Menor em Apocalipse é o nome das respectivas cidades. Eram 7 igrejas que na época realmente existiram. Naquela província do Império Romano chamada Ásia Menor, havia mais do que 7 igrejas, mas essas 7 representam todas as igrejas daquela região. Se olharmos no mapa, veremos que elas formavam um círculo, indo de Éfeso até Laodiceia. A distância entre uma cidade e outra era de aproximadamente 80 quilômetros, formando um círculo físico no sentido horário. Ó Senhor Jesus! Essas 7 igrejas representam também a história da igreja ao longo de sua existência, até a volta do Senhor. Estamos no tempo final, na igreja em Filadélfia. Porém, se a igreja em Filadélfia se soberbecer, torna-se Laodiceia. Não queremos retroceder nem abandonar nossa condição, mas queremos permanecer e conservar o que temos. Ó Senhor Jesus! As igrejas mencionadas em Apocalipse levam o nome das 7 cidades. A igreja, na verdade, é uma só. Universalmente, a igreja de Deus é uma só. É o corpo de Cristo, formado por todos os que são genuinamente regenerados pelo Espírito e redimidos pelo sangue de Cristo. Todos os verdadeiros cristãos, nascidos de Deus, fazem parte da única igreja e são membros do corpo de Cristo. Por essa razão, a quem Deus acolhe, nós também temos de acolher. Ó Senhor Jesus! Quando a igreja, em seu aspecto universal, do tempo passado até o tempo futuro, aparece em uma cidade, ela não aparece com outro nome, mas sim com o nome da cidade em que está. Isso quer dizer que a única igreja, quando aparece numa cidade, é formada pelos que creram no Senhor Jesus naquela cidade. A Bíblia é muito simples quanto a isso. Vemos na Bíblia a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Éfeso. Todos esses nomes são nomes de cidades. Não há nome além do nome da cidade. Graças a Deus, recebemos essa luz e passamos a viver como a igreja na cidade em que residimos. Se eu vivo em São Paulo, faço parte da igreja em São Paulo. Se eu vivo em Campinas, faço parte da igreja em Campinas. Isso não dá oportunidade para o homem se dividir. Se sou filho de Deus e moro em determinada cidade, faço parte da igreja naquela cidade. É nessa simplicidade que nós vivemos, sem, contudo, condenar os outros. Estamos andando conforme o que já alcançamos e a revelação que recebemos. Ó Senhor Jesus! Para aqueles que nos acompanham, essa é, de forma simples, nossa prática. Essa é a base da unidade da igreja, a base correta que permite que Deus nos abençoe com a palavra profética. Se não pudéssemos representar todas as igrejas, se a base em que nos apoiamos fosse uma base divisiva, Deus não teria como nos entregar essa carta, porque esta tem de ser entregue às 7 igrejas, tem de ser entregue à igreja que está na base correta. Graças ao Senhor. É por esse motivo que Deus nos tem confiado sua palavra profética. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Qual é a importância da base correta da igreja? Ó Senhor Jesus! É para que não haja motivo de divisão, né? E também para que Deus possa entregar o mesmo para todos. Senhor Jesus! A base correta, né, é uma base que realmente considera que todos aqueles que creram no Senhor são filhos de Deus. Alguns não creem nisso, alguns acham que não, filho de Deus é só quem reúne na igreja A ou na igreja B, só quem reúne comigo, o outro não pode. Não posso dar a paz do Senhor para outra pessoa que reúne em outro lugar. Não, por isso que falou aqui, né, todos aqueles cristãos nascidos de Deus genuinamente, regenerados pelo Espírito, que creram no Senhor Jesus, que foram redimidos por Cristo, são filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, e pronto. Ah, mas aquele ali tem uma doutrina muito diferente. Isso aí, né, aí é particular de cada um. Ó Senhor Jesus. O que a gente precisa realmente é perceber que a igreja, Senhor Jesus, é formada por todos aqueles que creram, independente de estar no A ou B, ou independente das práticas. Agora, a gente precisa viver no Espírito para realmente entregar aquilo que Deus deseja.
e não sair por aí mostrando doutrinas, isso e aquilo, mas realmente, né, ser aqueles que entregam falar de Deus, para que o Senhor, o Espírito, possa tocar nas pessoas e incomodá-las, né, para viver aquilo que o Senhor determinou. Ó Senhor Jesus. O ponto-chave de hoje, nos colocar e ser achado na condição de Filadélfia. Senhor Jesus. Não é sair por aí declarando que somos a igreja em Filadélfia por causa disso ou daquilo, mas é realmente, olha, eu quero me colocar numa condição de Filadélfia, uma condição em que Deus pode confiar a sua palavra, né, em que Deus pode achar uma base correta, mas eu também preciso permanecer. E até a volta do Senhor, eu tenho que ser achado nessa condição. É na condição que o Senhor deseja. Por isso a gente tem que viver no Espírito, por isso a gente realmente tem que compreender a palavra, Senhor Jesus, para que o Senhor possa realmente completar tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que Ele precisa, tudo aquilo que Ele deseja. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Né, aparentemente, no alimento diário de hoje, né, não tem muita coisa a se falar, mas na verdade tem muito conteúdo aqui, Senhor Jesus. E o Senhor já tem dado essa base para nós há muito tempo, né, ao ouvir essa palavra logo identificar. Ó Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós, né, quantos livros na Bíblia já falaram a respeito de Jesus Cristo. E aí a gente viu no dia de ontem, né, Paulo falou muito a respeito do Senhor, nós temos tudo isso escrito e tal. Mas João veio mostrando algo diferente. Ele começou com uma visão, né, ó Senhor Jesus, vendo que Cristo tinha ascendido aos céus. Ó Senhor Jesus, e ele vivia, né, andando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Né, como a gente viu, né, são 7 igrejas que representam todas as igrejas, né, toda a igreja em todas as eras. Desde o primeiro século, desde o dia de Pentecostes, né, quando a igreja ele foi gerada ali junto com o Espírito Santo, até a vinda de Cristo. Senhor Jesus. É isso que eu sempre procuro mostrar para os irmãos. Olha, a gente tem que realmente viver a vida da igreja, né, como realmente o corpo de Cristo. Nós somos de Cristo. Né? 1 João fala que ainda não se manifestou que a gente havia de ser. Havia de ser, né? Hoje nós somos filhos de Deus. Ele fala, né? Amados, hoje nós somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou que haveremos de ser. Porque quando Ele se manifestar, nós haveremos de vê-lo como Ele é. Então, um dia, a gente vai estar totalmente completo na questão de Cristo. Né? Ser totalmente igual a Ele. Então, hoje, nós estamos vivendo a era da igreja. A era da igreja é agora, a era do Espírito, para lidar com as situações que Deus deseja. Lidar com tudo aquilo que é negativo, né? Tomar novamente a terra para Deus, subjugar o inimigo, subjugar as coisas negativas, subjugar as nações que se voltam contra Deus. Ó Senhor Jesus. Né? Então, Deus tem que completar tudo isso. Por isso que a visão de Apocalipse, a visão que o ministério de João traz, é uma visão diferente. Porque ela mostra Cristo ascendido ao céu, né? Acima de todo o principado e potestade, à direita de Deus. Então ele mostra, né, a partir da ascensão de Cristo. Cristo ascendeu e Ele não está lá nos céus, né, construindo mansões celestiais, ruas de ouro, nada disso. O lugar que Deus quer nos levar não é um lugar físico, é para Ele mesmo. Então Cristo está trabalhando na sua igreja e Ele percorre. Né? Então, como a gente viu aqui, né, na leitura, Ele está ali andando no meio dos candeeiros, cingido, Senhor Jesus, né? Na altura do peito, né? Senhor Jesus. O peito indica amor, né? Então o Senhor, Ele está realmente pronto, Ele está totalmente comprometido com essa obra. Mas e quanto aos filhos? Né? Muitos creram no Senhor, muitos são filhos de Deus, mas nem todos os filhos obedecem. Ó Senhor Jesus, nem todos querem cumprir a vontade do Pai. Aí eu volto novamente, né? Lá em Mateus 7. Senhor, né, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que eu vos mando? Ó Senhor Jesus, não é nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Mas Senhor, em teu nome, né, expulsamos demônio, pregamos o evangelho, fizemos curas, sinais e milagres. Você fala, mas eu não vos conheço, eu não vos aprovei. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então tem coisa que a gente chama de vontade de Deus, mas tem coisa que Deus ele chama de iniquidade. Então a questão não é o que eu estou dizendo que é a vontade de Deus, mas a questão é o que o Senhor está dizendo que é. Ó Senhor Jesus. Então realmente a gente precisa ir diante do Senhor, sair da esfera terrena, nos voltar para a esfera celestial. A esfera terrena é cheia de nomenclatura, cheia de denominação. Ah, isso aqui é disso, isso aqui é daquilo, aquela doutrina eu aceito, não aceito. Ah, aquele ali é filho de Deus porque pratica isso, aquele ali não é porque pratica aquilo. Senhor Jesus. A gente tem que sair dessa complicação. É filho de Deus, creio em Jesus Cristo? Amém.
Se a prática dele é outra, aí o Espírito tem que revelar para ele. A gente não vai convencer ninguém. Agora a gente precisa fazer o que? Se Deus acolheu, a gente precisa acolher. A gente precisa ser aqueles que estão dispostos a levar uma palavra. Mas eu não vou levar conhecimento, porque conhecimento só leva a discussão. Então, a gente precisa realmente levar Cristo. Por isso mostrou para nós, olha, havia muito mais do que 7 igrejas na Ásia Menor. Mas mostrou, né? Se for acompanhando ali, é um círculo, Senhor Jesus, num sentido horário, né? Ó Senhor Jesus. Então começa ali, né? Éfeso, depois vem Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então vai seguindo ali. Senhor Jesus. Mas eram mais do que 7 igrejas na época. Apesar de que essas 7 igrejas existiam na época, elas têm um significado. Cada nome desse tem um significado. E cada nome desse mostra uma época. Né? Então começou lá por Éfeso. Né? Éfeso quer dizer desejável. A igreja deveria estar numa condição desejável. Mas ela foi abandonando o primeiro amor. Então já começou a entrar a degradação na igreja. O irmão já veio nas últimas palavras, né? Antes de entrar na nova conferência agora, né? Falando sobre o reino. O irmão veio falando muito ali, mostrando cada época da igreja, né? As perseguições. O inimigo vinha, perseguia os cristãos, matava. Depois vinha outro, dava uma folga. Aí começava a entrar... começou a entrar um monte de gente que não cria em Jesus para fazer parte da igreja, porque se tornou a religião cristã, se tornou oficial. E muitas pessoas não queriam aprender de Cristo, só queriam receber benefício. E aí foi entrando em degradação. Então foram vendo perseguições, veio a condição de Esmirna, né, sofrimento, Pérgamo, Senhor Jesus, até chegar em Tiatira, né, onde ali está o trono de Satanás, tem ali aquela que se declara profetisa, que leva os irmãos a se prostituírem, então leva as pessoas a serem conduzidas para a idolatria. Senhor Jesus. Mas depois Tiatira tem mais um passo, né? Sardes. Tem nome que está vivo, mas está morto. Porque começou a restaurar algumas coisas, mas parou. Senhor Jesus. Mas depois vem Filadélfia, né? Que é a única igreja ali que Deus ele não discrimina nada, ele não recrimina nada. Ele não reprova nada, está tudo certo. Tem pouca força, tem o nome, mas tem o nome, tem a palavra. Senhor, mas às vezes nem todos querem se manter assim, né? Quem quer estar num lugar onde tem pouca força? Senhor Jesus. Quem quer ter pouca força? Quem quer ficar dependendo o tempo todo do Senhor? Ó Senhor Jesus. Às vezes a gente gosta das coisas tudo certinho, tudo definidinho, né? Por simplesmente aprender a depender do Senhor. Por isso que nem todos conseguem se voltar para a colportagem, porque a colportagem é dependência do Senhor, é abrir mão das próprias opiniões, é obedecer, é viver no Espírito. Mas aí você não vai ter nada certinho ali, você tem que viver no Espírito o tempo todo. Aí muitos já, não, vai chegar no final do mês, eu não sei como é que vai estar, né? Não sei se eu vou conseguir depender do Senhor, não sei se eu vou conseguir abrir mão das coisas, mas quem realmente deseja cumprir a vontade de Deus, ó Senhor Jesus, vai se voltar ao Espírito, e é isso que principalmente hoje, né? Então mostrando para nós que essas 7 igrejas, aí no final tem também Laodiceia, né? Quer dizer opinião, né? Opinião do povo, muita opinião, eu já sei tudo, já conheço tudo, mas tem que se arrepender, né? Porque não vê que é cego, é pobre, né? É nu, né? Não tem nada de útil para apresentar, porque se ensoberbeceu, então passou da condição. Mas hoje o Senhor quer nos manter realmente na condição de Filadélfia, não é dizer simplesmente, não irmão, eu já estou em Filadélfia, porque eu estou aqui já reunindo anos e anos fazendo isso daqui, eu já estou em Filadélfia. Não, Filadélfia é uma condição espiritual, né? Você está mostrando para nós, cada uma dessa aqui mostra toda a era da igreja, e a gente já viu em Revelações, né, que o que vai permanecer até o final são as 4 últimas, né? Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tiatira tem muitos irmãos ainda que creem em Cristo, mas ainda muita idolatria, muito pecado. Depois tem a questão em Sardes, começaram a restaurar alguma coisa, saíram do pecado e tal, mas não restauraram tudo, ainda estão presos em muita coisa ainda. Depois vem Filadélfia, a condição ideal, aquela que o Senhor quer colocar no momento da aurora, aquela que realmente vai cumprir a vontade de Deus. Porque depende do Senhor, vai diante dele, procura o seu falar, acolhe aquilo que Deus acolhe. Mas tem aqueles que podem passar de uma condição dessa e se ensoberbecer, achar que sabe demais. Não, eu sei demais, não é só isso não, tem uma coisa muito melhor. Não, Deus mandou fazer isso aqui, eu vou fazer isso daqui, porque isso aqui é muito melhor. Deus ele não quer o melhor, Ele quer que você faça exatamente o que Ele mandou. E aí a pessoa se coloca numa condição de Laodiceia, muita opinião. Então tudo isso vai perdurar até a volta do Senhor. Mas eu posso estar reunindo na igreja A, ou estar reunindo na igreja B,
e lá na igreja A você vai encontrar as 4 condições. Você vai encontrar irmãos que são cheios de idolatria, você vai encontrar aqueles que vivem parcialmente para Deus, você vai encontrar aqueles que são fervorosos, que dependem de Deus, e você vai encontrar os soberbos. Né? Aí a gente chega, não, mas aqui na vida da igreja não é assim. Também é assim, infelizmente. Ainda na vida da igreja, muitos irmãos estão há anos aqui, e a gente encontra no meio dos irmãos essas 4 condições. Tem irmãos que ainda estão idolatram a si mesmo, idolatram um monte de coisas. Tem aqueles que só querem viver parcialmente para o Senhor, não querem se envolver. Tem aqueles que realmente estão se voltando ao Senhor, e tem aqueles que já acham que já sabem tudo. Não preciso disso, não preciso daquilo, não preciso de comunhão. Ó Senhor Jesus. Então ele precisa realmente despertar. O Senhor tem nos dado os frutos, né? E tudo isso começa através de Cristo. Cristo, ele foi ascendido aos céus e ele está entre as igrejas. Ele está ali, né, com os seus 7 espíritos diante de Deus, né? As 7 tochas, 7 olhos do Cordeiro, 7 olhos de fogo. Ó Senhor, então o Senhor está olhando, ele está andando. E a gente precisa acompanhar o mover do Senhor. Por isso mostrou para nós tantas ferramentas. E todas essas ferramentas o Senhor nos deu. Para quê? Para que a gente realmente possa viver diante dele, né? Então, o Senhor está mostrando para nós, olha, vamos viver na condição que a gente precisa para essa época. Talvez viver em qualquer outra condição antes, estava tudo bem, mas agora o Senhor está começando a separar o joio do trigo. Você está começando a mostrar algumas coisas. Só realmente quem estiver diante do Senhor vai conseguir prosseguir até o fim. Aqueles que realmente tiverem problemas ainda, não vão conseguirem ir diante do Senhor de fato para se limpar, né? Como os irmãos têm repetido para nós várias e várias vezes. Tem que ter um coração puro, tem que ter uma consciência boa, uma fé sem fingimento. Ó Senhor Jesus, senão sempre vai ter um obstáculo aqui, um obstáculo ali. Senhor Jesus, a gente precisa vencer esses obstáculos, a gente precisa ir diante do Senhor. Então ele mostrou aqui, tudo isso está representando para nós toda a história da igreja, toda a existência da igreja desde o início, começando com o Espírito até a volta do Senhor. Por isso que mostrou para nós, olha, o início as coisas estavam caminhando, porque havia a palavra profética, havia um só falar, né? Deus ele falava por uma pessoa e essa pessoa transmitia e estava tudo bem. Ó Senhor, mas depois começaram a entrar muitos falares e aí foi andando de mal a pior, mas hoje o Senhor está restaurando isso, né? Ele está restaurando esse princípio, está trazendo essa palavra para um e esse está levando a palavra para outros, mas a gente precisa fazer o quê? Usar o Espírito para identificar, Senhor Jesus, o que de fato o Senhor está falando. A gente precisa realmente viver uma condição de Filadélfia. Ele mostrou não podemos retroceder, nem abandonar, não pode se ensoberbecer, tem que permanecer e conservar, Senhor Jesus. Né? Então, não é só dizer, irmão, um dia eu estava aqui, eu estava na condição de Filadélfia. Você tem que permanecer nessa condição. Né? A gente não pode ficar olhando para as coisas passadas, mas a gente precisa realmente reagir. Hoje a palavra está vindo para nós, e quem está reagindo à palavra está mudando de estado, está mudando sua condição, está entrando de fato para estar na condição de Filadélfia. Por isso que mostrou, olha, de maneira universal existe uma só igreja, né? Senhor Jesus. Desde o início, desde o primeiro século até o final de tudo, é uma só igreja. Nos períodos houveram vencedores, houveram outros que não, e hoje nós estamos no momento do fim. Senhor Jesus. E precisa realmente acolher a palavra, acolher aquilo que Deus acolheu. Por isso mostrou, a Bíblia é simples. Ele mostrou para nós, a base de acolhimento é a base da cidade. Na minha cidade tem igreja A, B, C, D, Senhor Jesus. E eu preciso viver no Espírito para poder levar a palavra. Porque a igreja A tem uma doutrina, a B tem outra. É como Paulo fala, fiz de tudo, de todos os modos com o fim de ganhar alguns. Mas ele não fez isso de maneira hipócrita. Eu vou fingir que sou isso. Não, ele procurou se colocar no lugar do irmão. Havia judeus, então ele se fez judeu para os judeus. Ele mostrou, olha, você está cumprindo a lei, eu creio em Cristo, eu também estou. E ele chegava e mostrava, olha, a gente precisa crer em Cristo, Cristo é ungido, ele já veio, e mostrava para a pessoa na Escritura, Senhor Jesus. No meio dos gentios, não adiantava querer mostrar a Escritura, então ele tinha que mostrar algo, olha, existem muitos deuses por aí que são adorados, mas não são verdadeiros. O verdadeiro Deus é um só, ele criou todas as coisas, ele nos deu a vida, né, respiração e tudo mais, né, para com os fracos ele se fazia de fraco. Vamos chegar e falar, poxa, eu estou fraco, eu não consigo. Ele falava assim, eu também não consigo, eu dependo de Deus. Eu aprendi a invocar o nome do Senhor, eu aprendi a orar. Poxa, você está fraco também, mas vamos andar junto? Vamos ver onde a gente consegue chegar junto? Ó Senhor Jesus, vamos orar, vamos mudar a força para o outro? E para o forte também ele era forte.
Ah, você conhece a palavra? Eu também conheço. Vamos ler junto, vamos desfrutar junto. Mas vamos lá. Senhor Jesus, é realmente se colocar na condição do outro e ajudá-lo a exercitar o espírito. O fraco tem que exercitar o espírito. O forte tem que exercitar o espírito. O religioso tem que exercitar o espírito. O soberbo tem que se humilhar, exercitar o espírito e se voltar ao Senhor. E aquele que está exercitando o espírito tem que exercitar ainda mais. Ó Senhor Jesus, por isso Ele mostrou. Eu não vou ficar tendo como base isso ou aquilo, não vou condenar o que o outro faz. Senhor Jesus. Mas Deus, Ele me confiou algo para eu poder dispensar esse algo. Sem preconceito. Senhor Jesus, sem conceito, sem condenação. O Senhor não veio para condenar, Ele veio para salvar. Mas eu preciso andar, né, naquilo que eu alcancei. Viver, praticar. Se eu realmente vivo diante do Espírito, o Espírito vai sustentar o meu viver. O outro vai olhar e falar, opa, ali tem algo conciso. Ali tem algo realmente gerando a vontade de Deus. E é isso que o Senhor Ele quer confiar a nós. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.